Fala pessoal, bom dia. Vou explicar aqui um pouquinho para vocês como é que funciona a questão do gasto energético que eu tinha falado para vocês que ia fazer um vídeo. Vão me desculpando a demora, é porque tá uma correria um pouquinho grande. Hoje também o único tempo que eu tô tendo é esse, ainda tô com a roupa que eu vim lá do consultório, hoje já teve pós-graduação, daqui a pouco tem pós-graduação de novo, então tempinho que eu tenho é 10 minutinhos para explicar aqui para vocês, certo? Vamos lá pessoal, o exemplo que eu vou dar aqui para vocês é comigo mesmo, né? Vou utilizar aqui o meu peso como parâmetro para vocês saberem identificar direitinho qual equação vai se utilizar, tá joia? Então vamos simular aqui que a gente vai cuidar de um paciente, vai calcular o gasto energético de um paciente que pesa 92 quilos, certo? Porém a gente vai calcular um paciente que está eutrófico, que pesa 92 quilos, um paciente que está obeso e pesa os mesmos 92 quilos e um paciente que tem um volume de massa muscular maior e que pesa 92 quilos, certo? Para que vocês possam perceber a diferença que as equações fazem e qual equação vocês vão utilizar para cada público, tá joia? Primeiramente, vamos supor que esse cara aqui de 92 quilos, ele esteja eutrófico, certo? A gente foi calcular a taxa metabólica basal dele pela OMS ou por Harris-Benedict, que são as fórmulas mais indicadas para o público eutrófico, certo? Pela OMS, a taxa metabólica basal desse cara deu 2.077 calorias. Já por Harris-Benedict, a taxa metabólica basal desse cara de 92 quilos deu 20 quilos, deu 2.061 calorias. Percebam que a diferença entre usar a fórmula da OMS e usar a fórmula de Harris-Benedict é mínima, né? Elas são bem próximas. Então se torna indiferente para pessoas eutróficas tu utilizar OMS ou tu utilizar Harris-Benedict, tá certo? Agora, uma pessoa pesando os mesmos 92 quilos, né? Quando a gente vem utilizar essa fórmula para um cara obeso, porque o público obeso normalmente a gente utiliza a fórmula de Mifflin. Por quê? Porque ela acaba ficando ali um pouco mais próximo do gasto real desses pacientes. E por que dá essa diferença? Pessoal, vocês têm que pensar o seguinte: 1 quilo de gordura, ele consome aí por volta de 4 calorias. 1 quilo de massa muscular, ele consome entre 13 a 14 calorias. Então é por isso que quando a gente utiliza a fórmula mais comum, Harris-Benedict para o obeso, ele acaba superestimando a taxa metabólica basal dele, certo? Então para o público acima do peso, para o público obeso, a gente utiliza a equação de Mifflin. E quando a gente foi fazer a taxa metabólica basal desse cara de 92 quilos por Mifflin, a taxa metabólica basal dele deu 1.931 calorias. Percebam que existe uma diferença, né, de utilizar a OMS ou Harris-Benedict para Mifflin de mais de 100 calorias. Então, se tu faz a escolha da equação errada, tu já começa calculando a dieta dele errado, tá joia? Agora vamos simular um cara de 92 quilos, porém um cara que tem um volume de massa muscular maior, certo? Para essas pessoas que a gente já considera atletas ou pessoas com alta quantidade de massa muscular, a gente pode estar utilizando aí 3 equações, certo? Cunningham, Tinsley e Tinsley calculando em cima da massa livre de gordura. É bem provável que se você utilizar o WebDiet ou o Dietbox, enfim, esses softwares que auxiliam a gente, que é da nutrição, já tenham todas essas equações, tá joia? Então, para pessoas treinadas, tem um físico já legal, a gente utiliza essas 3 equações. Quando a gente vai calcular a taxa metabólica basal do cara de 92 kg por Cunningham e por Tinsley, a taxa metabólica basal dele deu 2.290 calorias. Vejam a diferença, um cara do mesmo peso, só que tem muita massa muscular, para um cara do mesmo peso que é obeso. A diferença só de taxa metabólica basal, de 1.931 para praticamente 2.300 calorias. Então uma diferença aqui de mais de 300 calorias só em tu errar a equação que vai ser utilizada, certo? Então, só recapitulando, eutróficos, a gente utiliza OMS, Harris-Benedict.
Público acima do peso, público obeso, a gente utiliza Mifflin. Público com bom volume de massa muscular, a gente utiliza Kernighan. Tinsley pelo peso ou Tinsley pela massa livre de gordura, tá joia? Então essas são as distribuições das fórmulas para cada público. Agora vamos entender o seguinte, vamos entender como é que a gente vai calcular o fator atividade física. O pessoal erra muito no fator atividade física, preste atenção. Não existe isso, pessoal, de calcular o fator atividade física de um cara sedentário por 1. Se tu calcula por 1, vai dar o valor da taxa metabólica basal dele. E aí já se torna errado, certo? Então, para pessoas que são sedentárias, a gente calcula o fator atividade física dele de 1.2 a 1.3. Então, tu vai pegar o valor encontrado da taxa metabólica basal dele e vai multiplicar por 1.2 ou por 1.3, tá joia? Para aquele cara que ele é sedentário, mas ele ainda é um pouco ativo, né, que faz pelo menos uma caminhada, por exemplo, a gente utiliza o fator atividade física 1.4 a 1.5, certo? Para aquele cara que é moderadamente ativo, o que é um cara moderadamente ativo? Aquele cara ali que ele trabalha o dia inteiro e ainda faz o treino dele e ele é um cara que treina legal, certo? Para esse cara, que é o cara moderadamente ativo, a gente utiliza fator atividade física de 1.6, certo? Inclusive é bem comum a gente estar utilizando esse fator atividade física 1.6, porque na sociedade de hoje a maioria do pessoal acaba trabalhando o dia inteiro e treinando aí um período da noite, né, por exemplo. E esse fator atividade física aqui muito ativo, inclusive em consultório não é tão fácil a gente estar utilizando, né? A gente acaba utilizando poucas vezes, mas quando é um cara que é muito ativo, a gente utiliza o fator atividade física 1.8 a 1.9, tá certo? Então, cuidado quando for calcular o fator atividade física, tem que saber diferenciar o fator atividade física do cara que ele é muito sedentário para o cara que é ativo, certo? Senão dá uma diferença muito grande no gasto energético total desse paciente. Vamos recapitular rapidinho. Equação para eutróficos, OMS, Harris-Benedict. Equação para obesos, Mifflin. Equação para pessoas de bom volume muscular, Kernighan ou Tinsley. A diferença que dá só em você calcular a pessoa com o mesmo peso, porém com equações diferentes. Pessoas eutróficas, equação aqui de taxa metabólica basal deu 2.060 calorias. A diferença de Mifflin para cá já são mais de 100 calorias. E a diferença